Bem-vindas ao podcast Mulheres de Impacto. Que alegria estar aqui com você nesse segundo episódio. E hoje, pode pegar o chá, o café, a sua bebida preferida, porque hoje nós vamos trazer uma convidada muito especial. E se você ainda não conhece esse podcast, eu sou a Enza Laine, sou uma das apresentadoras aqui deste canal. E neste momento nós estamos com esse trabalho, que é dar voz a mulheres empreendedoras, criativas, que vêm gerando impacto no mundo para a gente trazer a sua história, a sua experiência, ferramentas que realmente transformam. E hoje eu me sinto profundamente honrada nesse podcast, porque eu estou trazendo uma mulher que eu participei de uma imersão, que foi realmente um romper, um destravar. Essa mulher não é qualquer pessoa. Ela é mentora de mulheres, especialista em gestão estratégica e vendas. Hoje tem um ecossistema chamado Mútua, voltado para mulheres, para impulsionar mulheres nos seus negócios, nas suas vendas, nos seus projetos. E, acima de tudo, é mãe, com várias responsabilidades. Então, assim, que honra! Bem-vinda, mulher! Obrigada. Bem-vinda, Vanessa Enza. Prudêncio. Sim. E ela é tudo isso, gente, essa elegância, ao mesmo tempo uma humanidade, que eu fiquei, assim, realmente muito emocionada pela nossa conexão. Eu já admirava muito você virtualmente, mas quando eu tive essa oportunidade de estar na sua presença, isso fez toda a diferença. Eu pude sentir esse impacto que é essa mulher na minha vida, minha gente. Vamos que vamos. Então, quero convidar você a se apresentar para a nossa comunidade, porque que é uma comunidade de mulheres que também está conectada. E eu já quero começar com uma pergunta assim forte. Manda. O que é romper para você? O que significa essa ruptura? Vamos lá. Ruptura é quebrar. Quebrar ciclos, quebrar momentos, quebrar dores, quebrar alegrias também. Quebrar zonas de conforto, quebrar as zonas de desconfortos. Ruptura significa romper de forma literal. É quando há a decisão de isso não me serve mais, isso não me cabe mais, isso eu não quero mais, isso eu não aceito mais. E esse rompimento, ele faz parte de toda a nossa jornada de vida. Desde o momento da concepção, quando nós estávamos ali sendo gerados de forma uterina em nossas mães. E desde o momento que o divino olhou para nós e falou, olha, eis o momento de dar vida e de você estar na Terra. A gente ali é concebido no útero e a gente rompe com esse lugar e chega na geração de vida. E após 9 meses há um rompimento daquela ligação de proteção. Nós estávamos na nossa zona de conforto. Sim, estávamos. Estávamos num lugar quentinho, Estávamos. gostoso. Só que aquele lugar quentinho, nutritivo, gostoso, teoricamente, tecnicamente, é para que todas as crianças que estão no útero recebam amor. Infelizmente, há crianças que não recebem esse amor de mãe e de pai. Sim. E aí ela tem uma nova jornada depois do nascimento, que é romper também quando não recebe esse amor. Mas suponhamos que todos nós recebemos esse amor, você tem que sair daquele lugar. Com certeza, para crescer. Confortável. Sim. Porque quando a gente sai da nossa zona de conforto, que a gente cresce. A verdade é essa. E então você nasce, você rompe esse laço. Uhum. Era muito confortável, muito mais gostoso estar ali dentro. E há uma dor. E uma dor de dois personagens ali. Da mãe, que sente a dor de dar a vida àquela criança, e da própria criança. Verdade. Porque ela vai ter que se readaptar, se reconstruir. Ela vai ter que ter muitas descobertas. Começa o processo de crescimento e de aprendizagem. E a luta por viver, ela continua. E todos os dias há um rompimento. Um rompimento do passado. Um rompimento que não somos mais aquela criança uterina. Já somos crianças em pleno desenvolvimento. Vamos aprender a enxergar, vamos aprender a ouvir, vamos aprender a comer. E nós precisamos romper com aquela zona de conforto. Então, a ruptura, ela não é só romper com ciclos ruins, com aquilo que nos faz mal. Sim. Em especial, a gente trabalha o rompimento com aquilo que não é bom para nós. Mas o romper com o que é bom também faz parte do ciclo da vida. Por vezes, nós precisamos fazer escolhas difíceis na nossa profissão.
Nós precisamos fazer escolhas difíceis na nossa maternidade. Verdade? Precisamos fazer escolhas difíceis nas nossas relações para dar um próximo passo. E quantas vezes a gente pensa, ai, tem um trem queimando aqui, tem um negócio que eu não descubro. Até que você olha para o seu futuro, gosta do que vê, mas precisa tomar a decisão de romper com os lugares confortáveis, com os lugares de desconfortos, para você crescer. Nossa, isso que você trouxe já começou com alto impacto, né? Porque é muito forte na minha trajetória. Eu mesma, em especial, tive que romper em relação a uma história. Eu sou natural da Bahia, eu me mudei da Bahia para Brasília. O papai dela tá aqui, gente. Deixa eu fazer fofoca dos bastidores. Se pudesse virar, eu ia mostrar. Ele tá sentadinho ali, ele é a nossa plateia. Um papai querido, tá com os olhinhos brilhando aqui, vendo a filha trabalhar. Ela me apresentou e falou, direto da Bahia. Olha eu fazendo fofoca dos bastidores. É isso mesmo. Para mim é uma honra imensa estar aqui com meu pai, né? Compartilhando todo esse aprendizado, toda essa sabedoria. E que hoje me permite estar aqui nesse lugar, ocupando esse lugar. Porque, sem dúvida, foi uma pessoa que me impulsionou muito. E foi, já que você citou meu pai, que está aqui na plateia, e foi uma pessoa que me ajudou a romper essa barreira. Porque eu também estava nessa zona de conforto lá na Bahia durante muito tempo, assim. Eu tinha um desafio de sair próximo da minha mãe, dos meus irmãos. Afinal de contas, é quentinho, é confortável ali. Mas muitas vezes não nos leva a crescer. E aí eu tomei uma decisão, aos 22 anos, de sair da Bahia para Brasília, onde eu não tinha um parente. E nenhum aderente, ninguém, para recomeçar a minha vida, mas agora com uma nova história, com uma nova consciência. Então, como foi importante, assim, os ganhos, que eles são diretos, mas também são indiretos, de experiências, de ambientes com pessoas novas, de saber que, assim, agora é importante criar essa estrutura interna, como foi importante criar tudo isso, né? Não só o externo, mas o interno. E esse romper me levou a um lugar muito melhor do que eu imaginava, assim. Porque, às vezes, a gente fica com receio, o que vem do novo, o que vem do outro lugar. E isso, para mim, trouxe uma maturidade excepcional, que talvez se eu estivesse naquela zona de conforto, sem dúvida, não seria a Enza de hoje, com a maturidade, com a consciência, com principalmente esse impacto e esse propósito que eu sinto verdadeiro, que pulsa no meu coração hoje. Então, mulheres, eu quero aproveitar essa oportunidade que estamos aqui com essa palavra de tanto impacto da Vanessa, mesmo que venha o medo, vai com medo mesmo, rompa. Porque muitas vezes o que te espera do outro lado é muito melhor do que você imaginava. Está o seu crescimento. E muitas vezes a gente fica apegado a uma questão emocional. Então, trabalhar essas questões, sejam dependências emocionais, sejam questões também afetivas, mas que muitas vezes ali já não estão trazendo essa contribuição, é essencial. E o que você teve que romper? Muitos ciclos. O que você teve que romper para estar aqui, para ser essa mulher poderosa que tu está sendo hoje? Eu sei que você teve que deixar muita coisa lá para trás. Eu tive que romper com várias coisas ruins e muitas coisas boas. E hoje, para falar com mulheres, escolher ser mentora de mulheres, eu tive que escolher, inclusive, romper com um negócio que já estava dando certo, que era de consultoria para empresas. Com um ticket excelente, inclusive. Com um retorno muito bom, inclusive. Mas já havia essa chama há mais de 10 anos atrás. Mas nada disso me fez essa pessoa hoje, não. O que me fez essa pessoa é de onde eu vim, as minhas origens. As raízes. Sim. E, Enza, é muito importante a gente frisar que nem sempre o rompimento vai te levar para uma zona de conforto, para algo bom. Sim. Não significa que romper você vai chegar num degrau pronto, num degrau de conforto, num degrau de desfrute, num degrau de alegria. O romper não significa que você vai ter uma felicidade eterna. O romper significa tomar a decisão e assumir para si a responsabilidade do seu futuro. Perfeito, Vanessa. Excelente. E o meu romper, ele começa na infância. Eu venho de uma realidade de pobreza.
pobre. Eu estou falando de uma família que morava debaixo de barracas de lona. O seu pai está aqui, provavelmente na Bahia, ele deve ter visto várias histórias assim. Ele deve conhecer de perto essa realidade, porque há alguns anos atrás, ter acesso à moradia, à dignidade, era muito mais complexo que hoje. Ele viveu isso. Então, essa história não é estranha para as gerações anteriores. Porque hoje a gente consegue vir aqui e fazer um produto digital e trabalhar, sequer precisa ter qualidade de intelecto no nosso conteúdo. Que a gente vai ter audiência e a gente pode viralizar e começar a ganhar dinheiro. Isso é verdade. Tá aí as influências do Instagram, tá aí as influências do TikTok para nos dizer. Tem coisas ridículas gerando muito dinheiro ali. Então, o acesso à dignidade, o acesso aos recursos financeiros, eles eram muito mais difíceis. Eram muito mais complexos. E eu venho dessa realidade, da escassez. Mas eu sempre fui uma garotinha arretada, enjoada. Eu sempre gostei do bom e do melhor. Eu sempre olhei e falei, eu não sou obrigada a viver aqui. Eu não vou viver. Só que traz uma revolta, traz o bater de frente. Não foi fácil romper. Todos os meus rompimentos, todos, inclusive os que me trouxeram felicidades, todos eles doeram. Nenhum foi fácil. É muito importante trazer exatamente esse ponto para sair dessa ilusão, desse mundo mágico. Sim. Cor de rosa. Não, são todas as cores, você vai ter que lidar com todas as cores. E com as suas escolhas e as consequências das suas escolhas. Então, isso é muito importante, porque dá um aterramento à terra. Vamos aqui olhar de frente, encarar dentro desses pontos. Mas tudo tem um preço. E qual é o preço que você está disposto a pagar? Para você viver o que você quer viver o que você acredita, viver o que faz o seu coração vibrar, viver o que você quer criar dentro da sua realidade. Então, isso é importante. Sim, e essa decisão, ela racional ou irracional, de romper com os ciclos, de romper com a nossa própria vida, com a nossa própria existência, porque morre uma Vanessa todos os dias e a cada amanhecer nasce uma nova Vanessa. Hoje é um dia a menos na totalidade da existência da minha vida. Mas é um dia a mais de uma nova Vanessa frutífera. Isso não é balela, isso não é essa psicologia demasiada de internet, isso é o que é real. A pessoa de opiniões de ontem, de dores de ontem, de angústias de ontem, provavelmente não é a mesma pessoa de hoje. Porque ontem eu venci os desafios de ontem e eles já não estão mais materializados aqui. E o de hoje é uma nova jornada. Nova escolha. Talvez ontem eu fiz uma escolha, até para o meu negócio, e hoje eu falei, não, isso não vai mais fazer sentido, deixa eu mudar isso aqui. Então, essa rota, ela vai ser modificada e transformada a todo momento, enquanto vida a gente tiver. E é necessário ter consciência que a vida perfeita de propaganda de margarina, vocês que são aí da minha idade, né, 4 a mais, sabem o que é o programa aí, a propaganda de margarina. Que era a vida perfeita. Sim. Essa vida perfeita que é pregada na internet, ela só existe na internet. Na internet. E quando eu estou tratando, cuidando de mulheres e cuidando de mim, você mesmo presenciou que ao cuidar de vocês, eu estava demonstrando os meus fragmentos, as minhas deficiências, mostrando a mulher real que eu sou, porque na minha imersão não tem um personagem ali. Eu exponho também os meus erros, eu exponho também os meus fragmentos. Então, eu não estava ali com a missão apenas de curar outras mulheres, eu estava me curando junto com vocês. Isso faz muita diferença. No tanque. Isso é muito poderoso. Sim. Essa força que eu chamo, que é a força da vulnerabilidade. Porque a gente se conecta de um outro lugar de confiança. A gente sente no corpo, a gente sente no coração aquilo que é real. Então, esse foi um dos pontos, assim, que me conectou muito a você. E perceber aquela cura, aquela transformação sistêmica que estava acontecendo ali. Foi muito lindo. E para você gerar isso, você precisa viver, você precisa ser. E aqui a gente trabalha no nível de ser. Para desconstruir todas essas camadas aí de ilusões,
desse discurso da família Doriana, da mulher que sustenta tudo, da mulher que tem que ser forte o tempo todo, da mulher que tem que dar conta de tudo. Então, a gente também está aqui para romper todos esses padrões e todas essas crenças que foram colocadas e uma sobrecarga que foi colocada em cima da mulher. E Sim. ali eu tive a oportunidade que para mim foi muito emocionante de ver as mulheres unidas, cuidando de você, como foi lindo presenciar isso. Mulheres cuidando de outras mulheres, mesmo você estando facilitando aquele processo, porque muitas vezes a gente está ali facilitando um trabalho que é muito maior. E eu vi a sua entrega para o campo em confiança, sabendo que ali iria acontecer o melhor e você estava ali para servir. E esse é o nosso papel como mentoras, eu percebo, é estar a serviço de um bem maior. Sim. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade e não fugindo, que você também traga o que faz essa Vanessa, o coração vibrar dessa Vanessa hoje, assim? O que faz os seus olhos brilharem? O que te dá energia, vontade de viver? Jesus. Jesus é o centro da minha vida. Todos os dias eu digo, se não for para Ele estar comigo, eu não vou. Eu não quero ir. E foi muito difícil essa primeira oração, quando eu fiz, foi recente. Foi em fevereiro desse ano. Um dia de manhã, num domingo, muito angustiada, me sentindo muito sozinha, porque o mentor, ele é visto como inquebrável. A gente não é inquebrável. A gente é visto e eu faço questão de mostrar a minha vulnerabilidade, inclusive os meus defeitos, e mostrar onde estavam os meus erros, assim como eu mostrei na imersão, quanto eu fiz mal para minha própria filha. E estar com ela ali dá a oportunidade da gente se curar e levar essa cura para vocês também é uma dor, porque isso poderia ter sido visto como assim? Como assim é louca? Essa mulher que está aqui, toda poderosa, toda posuda, faz isso, se comporta assim. E eu não me importo com os julgamentos. E nesse domingo eu estava muito frágil. E eu orei de manhã e eu disse, Jesus, se não for para estar comigo, me lava hoje mesmo. O mundo não faz mais sentido se não for para eu ser uma agente de cura. O mundo não faz mais sentido se eu não for um instrumento seu. E se for para eu estar só, não permita mais que eu viva. E essa oração foi tão profunda e foi muito genuína, porque eu falava do fundo da minha alma, do fundo daquilo que estava doendo, porque escolher trabalhar com mulheres é uma escolha difícil para mim. E eu amo fazer isso, mas não significa que vai ser lindo. Que vai ser fácil. Não, não significa. É lindo. O meu discurso é lindo, o meu posicionamento é lindo. Ser vista por vocês como essa mulher poderosa, isso é incrível para o meu ego. Mas não significa que está fácil. Não significa que não existe dor. E então ali eu me dispus para Deus e eu disse, aonde quer que eu esteja, se não estiver comigo, que eu não vá mais. Que a minha vida, ela termine aqui, porque eu não quero ir mais. Então, não há dinheiro, não há nada, não há status, não há palco que faça sentido para mim se eu não estiver a serviço do reino. E isso eu falo com muita peculiaridade, particularidade, intimidade, porque para mim não faz sentido o mundo mais, se não for com Ele, para Ele e através dele. E nesse mesmo dia, ao iniciar a noite, eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida, da nossa família, que já estava na nossa família há 25 anos, num acidente trágico, e quase perdi o meu irmão. E passar por isso, e eu olhei, eu falei, pai, de manhã eu estava querendo ir embora. Né? Não era mais fácil levar alguém que queria ir embora? E ela era o coração da nossa família. Ela era a pessoa doce, servia a gente, gratuita, sem pedir nada em troca. Ela amava a gente. E até hoje nós não superamos, tem alguns meses que isso aconteceu, até hoje nós não superamos essa dor.
E eu acredito que a gente nunca vai se recuperar disso. Porque não existe ressignificação para o luto. Então, quando eu trabalho com mulheres, eu tenho muito cuidado de dar um novo símbolo para a dor dela, porque tem dores que não são ressignificadas. E eu acredito muito que o luto é uma dessas. Eu não tenho que dar significado para uma pessoa que foi tirada da gente repetidamente, do nada. Eu não tenho que ficar explicando isso, achar justificativa para que isso fique mais leve, para que isso fique mais bonito, para que isso fique florido, para que eu fale disso como se isso fosse um troféu. Isso não é um troféu. Isso é uma dor. Isso é algo que existiu. E aí, no dia seguinte, nós vivemos todas essas coisas. E eu continuo olhando para Deus e entendendo que o meu papel aqui hoje é de transformar essas mulheres para olhar para si, sair dos lugares que elas podem sair onde existem dores, para que elas sejam completas e felizes, mas também para trazer consciência para ela, para que ela se sinta útil nesse lugar do feminino, nesse lugar da mulher, que por vezes foi massacrado. Nós fomos silenciadas desde a nossa existência. Silenciadas. Sim. O tempo todo. Até hoje, nós somos. O mundo cresce, moderniza. Daqui a pouco a gente vai ter carros voadores. E ainda vamos estar sendo silenciadas. Então, dar voz, dar segurança para essa mulher é o que me motiva, é o que brilha os meus olhos. Quando vem uma mulher e diz para mim, Van, você impactou a minha vida assim, assim, assado, eu penso, não fui eu. Quando eu estava ali e quando eu estou ali de corpo presente, é a minha alma que está trabalhando nas imersões. Eu preparo tudo, eu preparei tudo. Eu não cumpri nem com 10% no meu protocolo. Eu não passei nem 10% dos meus treinamentos, dos meus slides. E parecia que estava tudo cronometrado. Parecia que estava uma coisa ligada na outra. Por quê? Porque quando eu estou naquele lugar, é o Criador quem me guia, é a minha alma. E eu quero fazer aquilo de alma presente, de corpo presente, de vida presente. Porque é muita responsabilidade você se intitular como mentora. Mentora de mulheres, qual a responsabilidade? Porque a gente tem o poder de influenciar de forma positiva e também de forma negativa. Nós temos o poder de destruir a vida de outras mulheres, assim como nós temos o poder de gerar vida. Perfeito. Quando você me traz isso, me remete assim muito essa conexão mais profunda que muitas vezes se perde relacionada ao feminino por conta dessas distrações. Mulheres que estão muito no fazer, não criam espaço para essa sensibilidade. E eu acredito que exatamente essa conexão com essa força, com esse poder interior, que vai permitir cada vez mais mulheres ocupando o seu espaço. E quando você ocupa o seu espaço de poder e de vulnerabilidade, de força e muitas vezes de fragilidade, de consciência, mas em alguns momentos de sensibilidade, é o que vai também dar acesso para que outras mulheres possam ocupar o seu espaço. Então, quando o seu lugar, principalmente, e quando eu faço essa pergunta do que faz o coração vibrar, é para a gente reconectar com isso que toca, sabe? Para a gente parar de buscar expectativas fora. E quantas vezes a gente fica aqui anos atendendo expectativas de professores, de uma sociedade, de uma empresa, até dos nossos pais. Mas eu pergunto, o que nutre você? O que faz os seus olhos vibrar? O que faria você acordar assim, feliz, motivada em estar contribuindo? O que é aquilo que é o chamado da sua alma, que independente do que os outros falaram, do que você acreditou até aqui, mas algo maior que te guia, toca nesse momento o seu coração e pede para você transbordar nesse dia? Ver a transformação delas. Eu me sinto muito feliz quando eu estou mentoreando homens e vejo a transformação também e o poder de transformação que eu tenho com eles. Inclusive, eu tenho um aluno que a gente conseguiu salvar o casamento dele. Olha. E em um dia ele dizendo para mim, olha, não vai dar mais jeito, não tem mais como. Eu contei a minha história para ele e eu disse, isso e isso e isso aconteceu com as minhas filhas, aconteceu comigo, porque não tinha um homem presente, não tinha um pai presente.
É isso que você quer para os seus filhos? Pode ser que dê tudo certo. Mas pode ser também que dê tudo errado. Qual a porcentagem de chance? Porque é uma escolha, é uma decisão. Você vai romper com seu matrimônio porque vocês estão passando por dificuldades financeiras. Não é por falta de amor, mas por questões financeiras. Então, a gente fez ali, ficamos umas 3 horas conversando e depois de uma semana ele me manda uma mensagem dizendo que estava tudo bem, eles estão muito bem até hoje. Olha que E maravilha. agradecendo. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. E eu me sinto muito feliz. Mas eu me sinto mais feliz ainda porque eu sei que lá na ponta havia uma criança e havia uma mulher. Outros impactos que isso também gerou, né? Lá na ponta havia esses 2 personagens que é onde eu, de fato, me preocupo. É onde realmente mora o meu desejo de transformação. E quando eu percebo o crescimento dessa mulher, que ela, de fato, rompe, que ela consegue entrar numa jornada que vai levar ela de encontro com o resultado que ela almeja, isso me faz... valeu a pena. Valeu a pena. No dia da imersão, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que disse, olha, eu vivi isso com a minha mãe. E pela primeira vez, hoje, eu decidi liberar perdão para minha mãe. E eu estou me sentindo leve. E eu sinto que de agora para frente, eu olho para a vida com outro jeitinho. E, Isa, eu cheguei num lugar, e talvez a maturidade vai nos dando isso, que eu percebo o comportamento de algumas mulheres, em especial mulheres, porque como eu trabalho hoje com foco em mulheres, nós vamos falar delas, mas não significa que isso aconteça só com mulheres. É uma reclamação que não acaba. Isso é fato. É uma insatisfação que não acaba. Queimar algo aqui dentro, ter desejo de transformar algo, de caminhar por um novo lugar, não significa ser insatisfeito. Com certeza. E é uma insatisfação, é uma insegurança, é um medo. É um medo do amanhã, é uma chateação com o hoje, se irritam com tantas coisas pequenas, se irritam com coisas insignificantes aos meus olhos. Porque aos olhos dessa pessoa, ela está sofrendo com algo que para ela é importante. Assim como eu também já sofri demasiadamente com coisas insignificantes. Mas a maturidade me ensina a olhar para aquilo e falar, cara, ela não entendeu que ela tem um dia a menos hoje? Que está acabando? O tempo dela está no tic-tac, 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 está acabando. E está perdendo tempo com coisas tão pequenas. Está enchendo o saco das pessoas, fazendo a vida do outro um inferno. Com coisas tão pequenas. Ela está com um ângulo errado de sua visão. E isso hoje me incomoda. E eu olho e falo, cara, como assim a pessoa não consegue sorrir? A pessoa não consegue ver beleza em determinadas situações. Tudo estressa, tudo fica chateada, tudo te aprisiona. Aonde mora essa dor? O que não está transformado aqui dentro? O que precisa ser rompido aqui dentro para que ela saia desse lugar de dor, desse lugar de vítima, desse lugar de reclamação? E não é anulando a dor dessa pessoa, não é. E nem fugindo. E nem fugindo dela. Mas é olhar e dizer, cara, por que tudo é um saco? Eu encaro isso hoje e olhar assim com profundidade, né? De entender que se esse sintoma está se apresentando, que isso que você traz assim, me lembra muito do Reprograme Mulher, no nosso método, eu falo muito. Para mim, tudo isso aí é sintoma. Existe uma causa. Onde é que está essa causa? Vamos olhar, entrar nesse mar mais profundo e lembrar que muitas vezes, mesmo que esteja o medo, né, esse mar de emoções, tudo bem, o mar realmente você não vai poder controlar, mas você é comandante desse barco. E você pode, nesse momento, pausar e olhar no nível mais profundo e entender de onde vem, para essa cura ser real. Porque senão dá uma sensação, Vanessa, de secar gelo.
Se a pessoa Sim. fica assim, deixa eu ir para o próximo projeto, deixa eu fazer isso aqui. Não, calma. Não é sobre o próximo relacionamento, não é sobre o próximo projeto. É compreender quais foram os aprendizados e as barreiras que estavam te impedindo de crescer, de ser, de ocupar o seu lugar, de viver com mais consciência, com mais felicidade, com mais gratidão. Tem algo aí. Porque o nosso estado, e eu trago isso assim como uma sabedoria, o nosso estado natural de ser é abundância e prosperidade. Sim. Entende? Essa questão da alegria, da plenitude, todos nós podemos acessar isso. Mas o que nós vamos fazer de um trabalho no nível maior é o quê? É dissolver as barreiras, que aí vem o romper, que te impedem hoje de acessar toda a sua potência. E aí, já aproveitando, eu quero você como mentor, o que você tem percebido? Quais são os maiores desafios dentro das mentorias com mulheres que você mais lida? Um deles provavelmente é essa questão. Eu vejo que o vitimismo também, no caso das nossas mentorias do Reprograma Mulher, está muito presente. Mas tem um outro ponto assim que eu queria, além dos desafios, o que seria um primeiro passo para romper esses desafios, assim, na sua percepção? Vamos lá. Fazer coisas simples, como anotar, escrever. O que eu tenho de muito bom, o que eu tenho de muito ruim, o que é que me incomoda tanto? Começa a olhar para isso. Vamos fazer um desenho aqui? Vamos Boa, adoro. Uma coisa assim, um negócio. Vamos pegar um lápis aqui, vamos desenhar, vamos escrever quem a gente é. Boa. Porque é muito fácil, Enza, nas nossas relações, e eu não digo só relações amorosas, não. Eu encontro culpado para tudo. Para tudo. Ou eu me coloco com um ego tão ferido que eu sou culpada de tudo. Eu não consigo achar ali um equilíbrio. Então, vamos mapear aqui. Se eu tenho problema com dinheiro, por que eu tenho problema com dinheiro? O que eu faço com o danado do meu dinheiro que eu tenho problema com ele? Se eu tenho problema com as relações, vamos escrever aqui, tentar olhar de fora. É como se a gente tirasse a nossa alma, colocasse ela em pé, assim, de frente para a gente, e pedisse para ela olhar para a gente, como ser humano. Vamos dar uma olhadinha aqui para quem a gente é? Vamos dar uma olhada para esse espelho? Vamos analisar? Agora vamos pegar e vamos escolher por prioridades o que dá para romper e o que dá para mudar hoje. Se o meu problema é com matrimônio, tá. Vamos falar que é bem típico, porque agora nós, inclusive, temos influencers que falam muito mal dos homens, dos maridos, virou, inclusive, uma fonte de ganho de recursos financeiros falar mal de homem. Descer as coisas ruins nos homens, generalizando tudo. Então, vamos colocá-los neste lugar. Se o meu casamento está ruim, e lembrando, abrindo um parêntese, se você está numa relação abusiva, se a pessoa não te respeita, se a pessoa te humilha, se a pessoa te deixa faltar, se a pessoa te agride, chuta, vai-se embora, mande embora. Mas nós estamos falando daquelas relações no cotidiano que vai virando um inferno. E aí eu reclamo dessa pessoa o tempo todo. Eu reclamo de coisas simples do dia a dia. Mas ele come de um jeito que mastiga, que me incomoda. Ele anda, ele faz isso, ele faz aquilo outro. E eu? O que eu faço? Qual a sua parte dessa história? O que eu estou fazendo aqui? É responsabilidade minha também analisar qual é o meu comportamento. Com certeza, autorresponsabilidade. Para que as relações sejam mais saudáveis. Então, se é isso que te faz sofrer hoje, se for esse o seu sofrimento, as suas relações, qual a sua responsabilidade nessa relação? Excelente, Vanessa. E eu falo isso por mim. Eu tenho uma questão que eu estou trabalhando. Eu sou uma pessoa muito silenciada por mim e pelos outros. Porque eu gosto de muito amor, só que eu não sou do toque, eu sou do quê? Atos de serviço. Então, meu amor, por vezes, sufoca. Então, eu tenho que ter cuidado com esse amor, eu tenho que analisar o meu jeito de amar, porque o outro quer ser amado do jeito dele, eu quero ser amada com atos de serviço. Então, o que eu faço? Eu não sou a pessoa que manda presente, eu não sou a pessoa que vai na sua casa ficar te visitando, eu sou na minha. Mas aí, daqui a pouco, se você tem alguma coisa, eu vou ficar te pentelhando, eu quero te servir de algum modo. Pode ser que eu esteja te sufocando. Nossa, eu quero aproveitar essa oportunidade aqui, mulheres, e trazer uma ótima recomendação de um livro, que é As 5 Linguagens de Amor. Tudo isso que essa
poderosa, essa como é que você fala? Mara poderosa? Maraukê é porque tem a Cíntia Chagas, para quem todo mundo sabe, ela usa muito a palavra dizendo para falar que é maravilhosa. Maraukê, aí eu falo, não, é Maraukê poderosa. Mara poderosa. Então, tem um livro que eu super recomendo, que são as 5 linguagens do amor, que está muito baseado nisso que a Vanessa está trazendo aqui agora. Então, compreender qual é a sua linguagem, a linguagem do outro, já facilita muito as relações e a Já comunicação. ajuda. Nossa, ajuda demais de compreender. Tá, não é porque a pessoa não me ama, é porque esse é o jeito de amar. Mas qual é o meu jeito de amar e melhorar, inclusive, dentro dessa interação na relação e potencializar. Então, gratidão por trazer, quero deixar esse espaço aqui de recomendação. Inclusive, tem testes na internet que, se você ainda não conhece, você pode fazer. Tem alguns testes gratuitos para te ajudar a compreender qual é a sua linguagem de amor, tá bom? Como você transborda esse amor no mundo hoje. Sim. Então, eu quero aquilo que eu acho que é certo para mim. Mas eu estou dando o quê? O que eu estou ofertando? O que eu tenho para dar? E eu sou uma mulher de 43 anos, solteira. Separei, eu tive relacionamentos, tenho 2 filhas. E estou em busca da pessoa para me relacionar e para me casar. Aí a gente faz o quê? Que todo coach ensina, todo líder ensina, faz uma lista. As características. As características. Aí a gente coloca tudo. Não acho errado fazer a lista. Eu acho errado você não fazer a lista do que você tem para dar. Perfeito. Boa. Toma. Nós estamos aqui, eu vou falar por mim, eu me coloco no mesmo saco de pancada. Porque é muito fácil eu exigir as características de um homem que eu espero. Um homem fiel, um homem bonito, um homem elegante, estudioso, de preferência nerd. Eu adoro, eu tenho vontade de comer o cérebro assim de gente inteligente. Adoro a pessoa poliglota, viajada, que tem assim recursos financeiros para poder me proporcionar alguns mimos. Até agora eu estou pensando nele? Não, eu estou pensando em mim. E eu vou dar o quê? Muito trabalho para ele. É isso que eu tenho para dar para ele, porque eu estou numa fase de crescimento, eu estou numa fase de expansão, eu trabalho muito e é perigoso eu não ter nem tempo de qualidade com essa pessoa. É o que eu tenho para dar. E vai que ele já vem com essa linguagem de amor, então. E se a linguagem de amor dele for tempo de qualidade? E aí? E eu só quero fazer evento para mulheres, eu só quero estar em podcast, eu só quero estar trabalhando louca. Na minha idade, os homens já vão chegar com filhos. Ou seja, a gente não vai ter aqueles sonhos primários da primeira relação. Nós vamos ter o quê? Sonhos de qualidade, de respeito, de integridade. Então, pode fazer sua lista das suas características e eu já te sinalizo, não se prenda tanto a ela, porque senão você vai se lascar, porque é demais, vai dar muito trabalho para os anjinhos te ajudar. E as pessoas não são perfeitas. Esse cara perfeito que você quer, ele só existe na sua cabeça. Lembrando que expectativa leva a sofrimento. E o cara perfeito que eu quero, porque, como eu disse, eu me incluo nesse pacote, ele só existe na minha cabeça. Aí as outras pessoas incríveis que vão aparecendo, que só tem parte dessas qualidades, eu não quero. Eu fecho, coloco barreiras, vou ficando resistente. Aí daqui a pouco eu estou orando, eu estou chorando, eu estou conversando, falando, Deus, mas não tem homem mais na cidade. Não é possível. Estou sozinha, estou isso. Minha filha, é porque você está dando muito trabalho, essa sua lista está muito complexa, mas e o que você tem para dar? Lembrando que esse homem dessa lista, provavelmente ele tem a lista e os critérios dele também. E se você não tiver compatibilidade com a lista dele, é provável que você seja excluída. Então, é muito fácil hoje eu sempre estar apontando para o que eu quero que o outro me dê. E o que eu tenho para dar nessa jornada, nessa brincadeira, nessa vida. Adoro. Será que eu sou capaz de me doar? Será que eu sou capaz de abrir mão do meu ego? Será que eu sou capaz de abrir mão da minha vaidade exacerbada? Será que eu sou capaz de amar este homem? Porque ele vai vir com uma bagagem. Com certeza. Ele não vai vir, ele não vai começar, ele não é virgem. Pelo amor de Deus, ele não é. E não adianta também, vocês estão buscando aí mulher com 40 e tantos anos pura, não tem não, não existe. Só na nossa cabeça, que está se guardando fazendo celibato. Eu sou uma dessas pessoas que faz o celibato com um objetivo muito claro, que eu não quero ser de qualquer pessoa, eu quero ter uma relação com responsabilidade. Mas, gente, eu não sou pura, não. Claro. E agora, com essas pregações que nós temos na internet, que isso tudo nasce na internet, aí vira, né,
um comportamento social. Exatamente, que são as crenças, né? Aí vai criando esses padrões. Aí o que a gente faz? A gente vai começando a entrar num padrão, falta em nós senso crítico, e quem me segue no Instagram vai perceber que eu estou sempre falando, gente, não concorda comigo, não. Me critique. Esse livro que você leu não significa que ele está certo. Tenha senso crítico. Eu leio Freud porque eu sou psicanalista e eu amo os estudos de Freud. Vivo numa guerra de amor e ódio com ele. Porque tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu concordo mais ou menos, tem coisas que eu acho que ele era louco. Então, não é porque esse livro está todo mundo lendo, não é porque está todo mundo ouvindo aquele podcast, não é porque está todo mundo com camiseta rosa no shopping, como foi, parecendo um efeito manada, uma coisa que eu falei, meu Deus, eu vou ficar uns meses sem usar rosa. Porque chega a estar doendo a vida. Não é porque está todo mundo fazendo que é bom, que está certo. E aí eu quero colocar todo mundo num parâmetro meu, num Dentro senso... de uma caixa, sim, né? exigência minha, porque eu sou a maravilhosa. Eu sou muito perfeita. Eu mereço um homem brilhante, um homem poderoso, um homem masculino, um homem com dinheiro, bonito, intelectual. Mas e o que eu tenho para dar para esse homem? Eu acho que é melhor fazer a lista do que eu tenho para dar. Começar por aí, né? Sim, comece pela lista do que eu tenho para dar, do que eu tenho para ofertar, do que eu estou disposta a abrir mão. Começa por essa lista. Se você está solteira agora, momento, busca pelo nosso cônjuge, tá? De uma pessoa que está buscando. Quer fazer a listinha do cônjuge? Começa pela lista do que você tem para ofertar, do que você tem e o que você pode abrir mão. Comece por ela. Comece a olhar para você. Isso é romper com aquelas caixinhas que as pessoas estão colocando na nossa cabeça que a gente só vai engolindo. Por isso aceitando que eu digo, como a verdade. Sim. Por isso que eu sempre falo, romper não significa felicidade eterna. Romper significa só ir para um outro lugar. E nem sempre ele vai ser um lugar de conforto. Eu sempre convido as mentorandas a questionar. Questionar tudo. Até o que eu falo. Questione. Porque pode não ser bom para você, que está muito alinhado isso que você trouxe, né? Pode ser que não faça sentido para o seu propósito, que faz para o meu, mas não faz para o seu e está tudo bem. Mas enquanto não traz essa clareza, e você até falou sobre isso muito bem na imersão, tudo parte dessa clareza. Quem eu sou, o que me nutre, o que eu quero, né? Quais são esses... Dentro dessa potência que eu sou, que eu posso transbordar no mundo, que eu posso transbordar nessa relação, que eu posso ir até aqui, até daqui para frente, isso aqui não me serve, né? Mas isso é muito importante porque você traz um impacto de realidade. Sim. Muito importante você trazer isso. E para mulheres que são empreendedoras, quais são os desafios que você percebe e qual seria o próximo passo, o primeiro passo aí para quem mulheres empreendedoras? Tem muitos desafios. Muitos estão sob o nosso controle. Outros não tem como a gente ter controle e a gente quer ter controle a todo e qualquer custo e a gente não consegue e a gente sofre. E o que eu percebo sendo mentora de mulheres? Quando a gente começa com uma rotina, com uma mudança de comportamento, como uma mudança de atitude, elas correm, elas fogem, elas se ausentam, elas colocam dentro de uma concha ali. Elas vão para dentro de uma concha. E eu tenho que ficar ali, ó. Vamos sair? Bora. Bora? Bora encarar? Bora encarar? Eu quis tanto romper. Era uma necessidade que eu tinha de romper. Rompi. É a alegoria da caverna de Platão. Representa muito bem isso. Muito bem. Eu estou aqui, estou olhando. Isso aqui não me apetece mais. Isso aqui já não é tão interessante. E aí uma pessoa sai, porque ela vê uma luz. E lá fora ela tem frutos, ela tem animais para caçar, ela tem árvores para subir e pegar o seu alimento puro. Olha que alimento gostoso, ela tem sol, ela tem água pura, ela tem luz. Nossa, olha que delícia. Uau! Mas ela vai ter trabalho. Para ela comer carne, ela vai ter que enfrentar o bicho, matar o bicho, assar o bicho e comer o bicho. Para ela beber água, para ela não morrer contaminada, ela vai ter que ferver e filtrar aquela água para ela poder tomar. Só que ela vai ter que aprender a fazer isso. Ela não sabe, ela estava numa caverna. Para ela comer um fruto fresco, que vai nutri-la da energia, ela vai ter que subir na árvore. Ela vai ter que aprender, inclusive, quais são os frutos venenosos. Dá muito trabalho. Aí ela volta para a caverna para chamar, e aí todo mundo fica com medo da luz, porque é algo novo.
E eles voltam e vão, até que chega o dia que não tem mais como voltar para essa caverna. Não tem mais como voltar para essa concha. E é bem isso que acontece nas mentorias. Porque, infelizmente, nós adoramos, estamos viciados em ficar passando o dedinho no Instagram para ficar vendo a vida perfeita. Essa dopamina Sim. barata. Sim. Né? Antes éramos viciados em pornografia, em Playboy, em revistas. Antes eram viciados em novelas. Antes éramos viciados nesse tipo de conteúdo que sabíamos que é fantasioso. Agora não. Agora somos viciados nas redes sociais e na vida perfeita que aquele coach, que aquele mentor, que aquele consultor, que aquele líder e etc. prega que você vai ter resultado em 24 horas, em 7 dias. E aí você me contrata. Aí eu mostro para você que não vai. Aí eu desconstruo toda essa ilusão e te trago uma realidade, uma chave de realidade. Tem um ditado que a gente usa muito no Reprograme Mulher. Para quem não conhece o Reprograme Mulher, é a nossa comunidade de mulheres, é uma plataforma de saúde integral, onde nós utilizamos desde a psicologia, terapias integrativas, psicanálise, vários conhecimentos dentro da neurociência e tecnologia para impulsionar mulheres a terem mais qualidade de vida. Então, nós temos hoje trilhas de transformação, de reprogramação, que vai nesse eu mais profundo que a gente está conversando aqui nesse papo maravilhoso e, principalmente, começar a desconstruir, desprogramar esses padrões que impedem de você ocupar o seu lugar. Então, se você sente o chamado de estar conosco na nossa comunidade de mulheres, na nossa plataforma, você está super convidado. E a gente fala lá que não é mágica, é prática, é processo. Esquece, não é mágica, porque tá uma fama assim de uma fórmula mágica aí, faça A mais B mais C e não é. Não, e não vem. Não é dessa forma, porque depende do contexto, depende desse universo, depende das crenças, depende dos padrões, depende de tudo isso. E depende daquilo que não temos controle. E que não temos controle, exatamente. Eu falo muito, tem uma frase que um treinador de pessoas usa muito e que eu tenho ojeriza dessa frase, é: cada um tem a vida que merece. Essa pessoa vive numa bolha para falar isso. Ela não sabe o que é um social. Ela não sabe aonde as pessoas estão morando, o que as pessoas estão comendo, como as pessoas estão vivendo. Ela não sabe. Nem tudo é escolha. Às vezes você segue por um caminho porque você não tem escolha. Uma criança pobre de Maré de Si, que não tem um alimento para se nutrir com decência, para nutrir o corpo, na fase adulta, tem dificuldades. Eu quero culpar ele porque ele não ressignificou? Não, eu tenho que ensinar ele. Olha, vamos tentar por aqui? Vamos tentar esse caminho. Ah, mas fulano e Beltrano conseguiu. Saiu de lá, não tinha nem o que comer. Fulano e Beltrano não é uma amostra de grande porte. Claro. A minha vida, eu ter saído da extrema pobreza e hoje ser mentora de mulheres, não significa que eu seja uma amostra significativa. Eu sou quantas de milhares? Qual é o meu número nessa fila? Insignificante. Muitas pessoas que estiveram naquele lugar que eu estive não conseguiram sair. Ah, mas é responsabilidade, é autorresponsabilidade, sim. E quem não tem nada, tem ferramenta nenhuma. E como falar de propósito se a pessoa está no nível de sobrevivência, entende? Cobrar uma coisa e a pessoa está em um outro momento também. Maslow, a pirâmide de Maslow, está aí para nos provar. Está nos provar, A gente precisa suprir uma necessidade básica que se chama moradia, alimentação, segurança. O corpo precisa funcionar bem. Eu sequer sei como comer. Eu fui fazer a minha primeira faculdade, aos 34 anos de idade, foi a minha primeira formação. Se você tivesse me conhecido há mais de 15 anos atrás, você não me convidaria para estar aqui. Porque o meu português era chulo, a minha apresentação não era digna. E é uma escolha eu estar aqui? Não, não é. Você só me convidou por estar aqui por eu ser quem eu sou hoje. Porque se você tivesse me conhecido há 15 anos atrás, jamais você me daria oportunidade para estar aqui. Porque você olharia para mim e não viria, e não iria ver nada que fosse bom para você e para o seu negócio, para a sua rede. Eu não ia ter oportunidade. Então, quer dizer que eu tenho escolha? Não. Eu não tenho. Então, quando nós estamos falando dessas questões externas que não estão sob nosso controle, nós temos que aceitar que
Tenho problemas psíquicos, por exemplo, resolvo ir para um psiquiatra. Se esse psiquiatra, ele não souber de fato o que ele está fazendo comigo, pode ser que ele vai desgraçar a minha vida. Com certeza. Cara, eu tomei uma decisão de mudar. Eu tomei uma decisão de melhorar. Eu tomei uma decisão de me curar. Mas o médico que eu fui buscar não sabia fazer isso. E aí você tem, então, que buscar outro. A gente vive nessa eterna busca. Eu não tenho as ferramentas necessárias para mudar aquilo que não está sob meu controle. A autorresponsabilidade, ela existe, ela é necessária, nós temos que acessá-la todos os dias, mas daquilo que nos cabe. Excelente. Quando eu saio da minha casa, certinha, bonitinha, e eu sofro um acidente causal, e eu me torno uma pessoa paraplégica, eu tenho culpa disso? Eu tenho a vida que eu mereço? Quando uma mulher sai de casa comportada, porque querem justificar que a mulher é estuprada, porque ela não sabe se vestir, porque ela saiu com a bunda de fora, mas a maioria das mulheres que passam por violência sexual não estavam nuas na rua pedindo para ser estuprada. Quando uma mulher sai de casa e ela sofre uma violência na rua, e aí ela vive com aquela dor, ela tem que ressignificar de imediato aquela dor, ela tem a vida que ela merece? Quando uma criança passa por uma situação como essa, ela tem a vida que ela merece? Não, ela não tem. Quando o pai de família está dando o seu melhor, se sacrificando, amando os seus filhos e dando o seu melhor, mas mesmo assim falta comida na casa dele, ele está na vida que ele merece? Qual é essa régua de merecimento que estão usando? Perfeito. Qual é essa régua que nós estamos usando para poder medir esse merecimento? Em qual bolha nós estamos vivendo? Nós estamos numa era de maior número absoluto de escravos humanos do que na época da escravidão. Hoje, o crime mais rentável do planeta é o tráfico de mulheres e crianças. Essas pessoas que estão sendo traficadas, mortas, exploradas, elas têm a vida que elas merecem? Então, tem coisas que fogem do nosso controle. Então, eu tenho que ter consciência. Quando eu dou mentoria, se você perceber as minhas metodologias, tudo é de trazer para a consciência. Qual que é a consciência? Qual que é a parte do teu bolo aqui? Então, já aproveita e fala aí, como é que funciona a metodologia dessa ruptura, mulher, que você promove na vida? Já aproveita e vai revelando aí pra gente, né? Sim. A ruptura, ela é uma parte do Se Vender é Poder. Se Vender é Poder é uma metodologia que eu desenvolvi que tem treinamentos e cursos online, presenciais, eventos, tem mentorias, tem imersões, e você participou de um pedaço desse produto. O Se Vender é Poder é um produto específico para mulheres, desenvolvido para mulheres, que ele foi criado a partir da dor de outras mulheres, quando elas me viam me vendendo, ganhando dinheiro, porque eu tenho mais de 25 anos de experiência em vendas, eu trouxe dignidade para a minha família, porque eu aprendi a me vender. Eu sustentei e criei as minhas filhas a partir da venda. Eu sou formada em gestão comercial, pós-graduada em gestão, sou psicanalista. Mas tudo isso, conhecer outros países, viajar pelo Brasil, comer bem, sentar em um restaurante com dignidade, me vestir bem, viver bem, veio a partir da profissão de vendedor. Então, as pessoas começaram a identificar como você faz. E aí eu achei um espaço de atuação, o meu Oceano Azul, que são as mulheres que não sabem se posicionar, que têm crenças de você não pode, você não consegue, você não vai alcançar lugar nenhum. Então, eu desenho a metodologia Se Vender é Poder, que eu já venho desenvolvendo ela há mais de 3 anos, aplicando a mentoria tanto no individual como em grupo. E Maravilha. Esse ano veio as imersões para um número maior de mulheres, que foi a que você participou. Então, toda imersão, ela tem um tema, e a que você participou foi a ruptura. E a próxima, que vai acontecer dia 9 de janeiro, é a decisão. Uau, Porque gente. para romper é preciso tomar decisão.
Pai, acho que eu vou voltar da Bahia. Venha, venha, venha. Sinto muito, acho que eu vou voltar da Bahia porque eu não posso perder. Então, mulheres, por amor, já fiquem de olho. Já sigam, daqui a pouco a gente vai colocar todos os arrobas aqui da Mas Vanessa dia Prudencio. 10 de janeiro, nós vamos ter uma mentoria também do Se Vender é Poder, a Ruptura Pocket, que vai ser uma imersão de 8 da manhã às 20 da noite, uma imersão intensa, prática, para tirar o seu negócio do papel, executar e você já sair de lá com o seu planejamento estratégico dos 6 primeiros meses de janeiro a julho de 2026 pronto. Como pode melhorar, minha gente? Como pode Né? melhorar, minha gente? Então, no dia 10 de dezembro, só para 10 mulheres. Mulher, já pode me colocar. Só para 10 Nem que eu tenha mulheres. que Vou te voltar da mandar Bahia. o link. Nem que eu tenha que voltar da Bahia de férias para estar junto com vocês. Sim. Isso aí eu não vou perder. No dia 10 de dezembro tem, e no dia 9 de janeiro acontece a macro, que é essa que você participou para 30 mulheres. No dia 10 de dezembro é a pocket, que é a pequena, a menor, que ela é intensiva. Eu tenho os meus auxiliares, nós vamos fazer um evento ali memorável, mas é prática, mão na massa. E vai ter também essas curadorias que eu faço, que é trazer a razão, trazer a racionalidade, tirar você de ficar naquela zona de sofrer tanto no seu inconsciente e vir para a razão. Nossa, quantas mulheres, gente. Para desenvolver o seu Preciso. negócio. Então, dia 10/12, essa imersão menor vai ser a última do ano de 2025, mas em janeiro a gente já está com as datas, já vou abrir os carrinhos, a do dia 10/12 já está aberta. Inicialmente ela custa R$ 799, mas tem um custo também de R$ 997 para quem vai querer o kit, que vai ter um planner, vai ter Que uma maravilha, skill, vai ter o material e também essa pessoa vai poder ser acompanhada por mim durante 30 dias com 2 mentorias online no individual. Quem Então, escolher esse ticket de 997. Então, equipe, por amor, ó, vai colocando tudo aqui no link desse YouTube. Quem está assistindo agora, nós vamos colocar todos os links da Vanessa para seguir desse produto em específico aqui para você fazer parte, viu? Ótimo, muito E obrigada. assim, como funciona, por exemplo, eu quero uma mentoria individual com você. Como funciona esse processo, assim, de acompanhamento? Eu imagino que você deve ter um acompanhamento, assim, Tem. mais curto, mais a longo prazo, porque tem coisas que vai vir a médio e longo prazo. E eu sei da importância de ter um mentor. Para a gente chegar no resultado que a gente quer, para estar onde aquele mentor está, o que ele precisou passar, e a gente pode encurtar caminhos. Eu sei o valor que tem isso. Então, hoje, por exemplo, eu invisto muito em autoconhecimento e em mentorias. Hoje, Eu tenho alguns modelos de mentoria, Enza. Desculpa, eu te cortei. Não, de forma nenhuma. A minha esteira de produto de mentoria, ela tem para perfis diferentes e estágio de que essa mulher esteja para, então, adaptar o produto. Como que eu descubro isso? Fazendo um diagnóstico, conversando com essa Claro. mulher, entendendo a realidade dela. Uhum. Eu tenho uma primeira que é pocket. O que que isso significa? Ela é pequena, ela tem um prazo de 45 dias. Você paga apenas R$ 2.997 para me ter durante 45 dias te acompanhando 2 vezes por semana. Então, você vai ter 1 hora online comigo por semana e 2 horas no presencial. Para quem é essa mentoria? É para mulheres que já têm um produto e precisa de ajuda para poder executar. Já está ali faturando e aconteceu algo, algum desafio, quer ir para o próximo nível e está precisando ali de uma UTI, está precisando de uma urgência. Então, eu entro e faço isso girar com você. É mão na massa, tem que ter tempo para executar. E nós temos disposição os também. outros, Está sim. disposta a E trilhar. disposta, não dá para entrar na coxinha e fugir. Não Não dá para sumir. E nós temos os outros modelos que vai também de acordo com o perfil dessa mulher. Se ela está com tempo, é algo que ela quer fazer mais tranquilo, nós temos a mentoria de acompanhamento, que são 6 meses de acompanhamento. Ela vai me ver 1 vez ao mês no presencial e 1 vez ao mês no online. É um acompanhamento, ela já está girando, ela precisa de um treinamento para o time dela, ela precisa de um treinamento para ela precisa que eu avalie os dados do negócio dela, ela precisa que a gente transforme ali e faça algumas curadorias pontuais. O negócio dela já está girando. E temos a de 3 meses. A de 3 meses, ela pode fazer no módulo de intensivão, que ela vai se encontrar comigo todas as semanas desses 3 meses, ou ela pode fazer de dois encontros por mês.
Nossa, eu gosto muito do intensivo. Quando O coloca inte- foco, eu gosto. quando coloca foco, atenção, energia, Sim. aí rompe. Sim. Aí o negócio faz acontecer. Eu já tive várias experiências. Eu gosto muito desse modelo que traz E intensidade. o resultado ele vem rápido e ela fica motivada. Eu sempre indico para as minhas alunas começar com os produtos que têm menor prazo e maior tempo. Impacto no resultado também, né? Impacta no resultado. Por quê? Porque senão ela se desmotiva. Claro. A mulher não está acostumada, e isso é a maioria, tá? Não são todas. Por favor, não distorçam o que a gente está falando. Mas a maioria das mulheres não estão acostumadas a fazer negócio. E eu falo muito, vamos aprender com os homens o que eles têm para nos ensinar? Homens sabem fazer negócio. Eles são extremamente racionais. Quando eles estão numa mesa falando de negócio, eles falam de números, eles falam de indicadores, eles falam de crescimento, eles falam de prosperidade, eles falam de investimento, o que vamos investir, o que vamos tirar, o que não vamos tirar, se vamos fechar, se vamos abrir, se vamos lançar, se não vamos lançar. Nós, quando estamos numa mesa, a gente quer falar do filho, a gente quer falar do marido, quer falar das relações, e não que não possa. Podemos. Mas precisamos entender que há momentos e estações. Tem momentos que nós precisamos investir tempo no nosso negócio para que a gente cresça. Não adianta eu querer crescer sem esforço. Se disseram para você que você vai crescer, vai triplicar o seu faturamento em 30 dias sem esforço, deitada no sofá da sua casa, isso não vai acontecer. E se disseram que você vai crescer, triplicar o seu faturamento só reclamando da vida, só ali, não vai. Você precisa investir em pessoas, precisa investir em treinamento, precisa pagar o preço. E se te disseram que vai cair do céu, também não vai. Você vai fazer tudo isso e ainda vai precisar de tempo para a coisa acontecer. Não é porque contratou a mentoria hoje que o resultado vai vir no dia seguinte, não. Pode acontecer da gente fazer pequenos ajustes aqui e as coisas já irem acontecendo? Sim, mas você não vai sair de 100 mil de faturamento para 3 milhões de faturamento só porque contratou a mentoria da noite para o dia isso vai acontecer, não. Pode sair dos 100 mil para 3 milhões de faturamento, com certeza, mas não é da noite para o dia e não é sem esforço, não é sem estratégia, não é sem planejamento. E se você quer crescer, você tem que se colocar na cadeira de estrategista. É para isso que serve um mentor, para ser estrategista com você e te ensinar a executar de forma estratégica todos os pontos e os fios soltos que tem no seu negócio. Mulheres, nós estamos aqui diante de um especialista nessa parte de estratégia. Então, se você deseja ter esse acompanhamento, isso faz toda a diferença numa caminhada, não só para impulsionar os resultados, porque a gente também é importante ter esse apoio, alguém que vai sustentar, porque vem os desafios durante o processo. E aí tem aquela que vai te tirar daquela caverna, daquele casulo, embora mulher. Chegou a hora de ocupar o seu lugar. Então, eu quero convidar você agora, por amor, segue a Vanessa Prudêncio. Nós vamos colocar o Instagram dela aqui também nesse link, tá bom? Aqui também nós vamos colocar durante o vídeo. Então, eu convido você para também acompanhar de lá. E, Vanessa, nós estamos caminhando para o nosso fim. Eu queria mais 2 horas aqui, já a gente trabalhar essa mentoria. Vou te convidar mais vezes. Já fica preparada. Já estou preparada. Eu quero ir para aquele outro espaço também, para a gente sentar numa Sim, poltrona, vamos. tomar uma boa água com gás, sentar e conversar. Ter essa conversa também de mulher para mulher, porque por mais que a gente tenta ser racional e a gente precisa ser, esse papo de mulher para mulher é muito gostoso e traz muito crescimento. Muito. Então, nós vamos trazer outros temas aqui para a gente abordar no nosso podcast. E eu quero convidar você para trazer, assim, diante de todo o aprendizado que essa jornada, essas escolhas, esse romper, toda essa jornada, assim, de se escolher também. Acreditando primeiro em você, porque em muitos momentos a gente teve que vir aqui para dentro e falar assim, ok, eu me escolho, mesmo que eu tenha que passar por esse mar revolto, eu assumo as consequências. Qual é o aprendizado que você leva? E qual a mensagem que você deixa, assim, para essas mulheres como um convite mesmo, sabe? De impacto, uma mensagem de impacto, convidando elas a uma nova ação, uma nova forma aí de se posicionar na vida. Então, eu quero convidar você. Vamos aqui? Vamos arrumar o microfone? Estão preparadas? Bora, mulher. Bom, o maior impacto que eu posso te ensinar hoje é a decisão. Eu só estou aqui podendo falar com você
e ser referência para várias mulheres. E é incrível porque o poder que a gente tem, nós não temos noção. Então, quando eu digo que você é poderosa, eu não estou dizendo só de você na unidade, eu estou falando de você de maneira macro. Eu tenho pessoas que me acompanham na Suíça, que já colocou lá no meu Instagram, me mandou um DM dizendo quanto eu transformo a vida dessa pessoa através do meu Instagram. E nunca participou de uma imersão, nunca viu muitas coisas. Então, quando você se movimenta, você muda toda uma estrutura. Tem uma frase que diz o seguinte, que o bater das asas de uma borboleta, eu não sei quem escreveu, vocês podem pesquisar, o bater das asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tsunami no Japão. Acho que essa é a frase. Se não for, a gente ajusta. Então, a sua decisão é o maior impacto de transformação para a sua vida. E agora eu quero trazer um pouco do DNA, que faz parte do Se Vender é Poder, que é o DNA da criação. Nós, mulheres, fomos criadas pelo divino para criar, para gerar vida. O útero, ele é um símbolo de criação. Eu não estou falando da maternidade, eu estou falando do dom de criar, do dom de gerar vida. Então, você, mulher, tem o dom de gerar vida para outras mulheres, para outras pessoas, para outros homens, para crianças, para a sua sociedade, para a natureza. E todos os dias que você acordar, faça um silêncio e escute. A Terra está comemorando o seu despertar. Dependendo do lugar onde você mora, você vai escutar barulhos de pássaros, você vai escutar barulhos de cachorros, gatos, você vai escutar o barulho da natureza, o vento, a brisa da natureza ao amanhecer. E a festa que a natureza faz ao ver a luz do sol. Eles estão comemorando o seu despertar, porque a Terra necessita da manifestação dos seus dons e talentos. Então, não desperdice. Hoje é um dia a menos na totalidade dos seus dias de vida. Então, aproveite bem. Uau! Gente, uma mensagem de impacto para nós. Gratidão imensa por toda essa doação, esse servir. E que eu vejo muita autenticidade em você. Essa mulher real e que me traz assim um lugar no meu coração de que é possível ocupar lugares que eu nem imaginava. E eu já quero essa mentoria do vender. Não que seja um total desafio, mas o que eu vejo é que a gente está vendendo o tempo todo, a gente não pode ter vergonha disso, né? Então, dentro desse movimento da mulher empreendedora, e eu vejo o poder que é empreender também, da gente ocupar dentro desses lugares do empreendedorismo, do quanto a gente consegue, hoje, começar a equilibrar esses papéis, mas aí a gente vai precisar fazer exatamente algumas escolhas. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade aqui, junto com a Vanessa, também de deixar um convite para você. Eu sei que muitas mulheres estão sobrecarregadas, cansadas. Infelizmente, aumentou o número de burnout, de depressão, de ansiedade. E o maior índice são entre mulheres. Então, eu quero convidar você a começar a criar um espaço para se cuidar, para fazer uma imersão, para se fortalecer, se nutrir com outras mulheres, de dar esse espaço de descanso, ao mesmo tempo que eu sei que muitas vezes é desafiador de caminhar sozinha. Então, se você sente esse chamado, assim, profundo de caminhar com outras mulheres que te impulsionem, eu quero deixar aqui 2 convites. Um é o Reprograme Mulher, que lá nós temos todas as ferramentas para cuidar da saúde mental. E também nós temos o ecossistema que nós não falamos, Mútua. Sim, sim, o Mútua é a menina dos meus olhos. Não falamos do Mútua? Então, Sim. por amor, deixa esse convite final aqui. Sim, venha conhecer o Mútua. O Mútua é um ecossistema de conexões estratégicas femininas. No Mútua eu tenho mais 4 sócias, 3 advogadas e a Kelly, que é gestora, dona da Cefom, uma clínica de multiterapias, fonoaudiologia. E nós estamos ali com o objetivo de ensinar essas mulheres a gerar riqueza, a prosperar. E conectar com outras mulheres, porque mulheres juntas, elas transformam muito mais rápido o mundo.
Nossa, eu já quero a agenda do Multa, que eu vou bloquear a minha agenda, viu? Eu já falei lá com a sua equipe. Muito Eu quero muito essa muito agenda. bem, sim. Então, mulheres, quero deixar esse convite, porque eu acho que o que é bom, acho não, tenho certeza, o que é bom a gente compartilha. Então, pode ter certeza que o que nós viermos aqui para compartilhar coisa boa, pode fazer parte, pode entrar. E vamos juntas. E eu te espero no próximo episódio do nosso Não, Mulheres obrigada. de Impacto. E deixar um agradecimento especial ao meu pai, que está aqui, essa fonte de inspiração. Muito do que eu sou, muito do que eu aprendi, muito dessa força vem desse ser humano tão incrível, dessa sensibilidade tão genuína, dessa fé em viver, em acreditar no ser humano. E eu tenho certeza que essa força de acreditar, de estar aqui movimentando todo esse projeto que é o Mulheres de Impacto, o Reprograme Mulher, faz parte também dessa maestria que vem desse grande homem e dessa grande mulher, minha mãe Maria Margarida. Então, ó, um beijo para vocês, um abraço, gratidão e vamos Obrigada. juntas. Obrigada, sim. Tchau, tchau.